Brasil vai às urnas no próximo dia 15 para eleger todos os prefeitos e vereadores do país. Por isso mesmo, volta o debate sobre o próprio sistema eleitoral brasileiro, que utiliza urnas eletrônicas desde 1996, o primeiro país do mundo a realizar eleição totalmente informatizada, sob financiamento do Banco Mundial. Desde a introdução da urna eletrônica, a lei eleitoral previa que se instalasse também, gradualmente, um dispositivo para a impressão do comprovante de voto, tal como ocorre hoje na maioria dos países que também usam urnas eletrônicas de terceira geração. Sem o comprovante impresso do voto, não há materialidade de papel, dificultando uma recontagem. E o Brasil tem hoje um dos mais modernos e informatizados sistemas bancários de todo o mundo. 3 presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva e Jair Bolsonaro, sancionaram e aprovaram leis introduzindo o dispositivo de impressão do voto como comprovante para evitar fraudes. Porém, por 3 vezes, o Poder Judiciário derrubou 3 leis aprovadas soberanamente pelo Congresso Nacional, o que indica que isso não é apenas uma preocupação de um setor da esquerda. Em todos os testes que o Tribunal Superior Eleitoral é obrigado a realizar antes de cada eleição, partidos convocam especialistas e eles já apontaram falhas na urna eletrônica, indicando a possibilidade de fraudes. Mas a resposta do Poder Eleitoral tem sido sempre, invariavelmente, fiquem tranquilos, confiem em mim. Porém, para especialistas em criptografia e computação, a única segurança efetiva do voto para o cidadão é a impressão do comprovante desse voto. Tal como ocorre hoje em 2 vizinhos brasileiros, na Argentina e na Venezuela. Esse é o tema do Latitude Brasil de hoje. Alô, amigos e amigas de Telesur, amigos e amigas do programa Latitude Brasil, que hoje vai analisar o sistema de votação no Brasil, já que haverá eleições em 15 de novembro próximo para eleger os prefeitos e vereadores de mais de 5.800 municípios em todo o país, mas o sistema de votação no Brasil ele sempre foi um tema complexo. E para nos falar sobre isso, nós temos aqui hoje o jornalista Oswaldo Maneschi, que é membro do Comitê Multidisciplinar Independente, que reúne autoridades na área de computação, criptografia, da área acadêmica, da área da sociedade civil também, e que acompanham muito a implantação do voto eletrônico no Brasil, que foi o primeiro país a informatizar completamente a sua eleição. Muito obrigado, Oswaldo Maneschi, por ter aceito o nosso convite aqui em Latitude Brasil. Olha, para mim é uma honra estar aqui com vocês. O Brasil foi o primeiro país a ter a sua eleição completamente informatizada, mas desde o primeiro momento houve vozes especializadas que alertavam para a possibilidade de que a urna eletrônica instalada também tivesse uma instalação em um sistema de comprovante impresso do voto, ou seja, dando ao próprio eleitor a possibilidade de fiscalizar se aquele voto que ele digitou eletronicamente teria sido realmente o voto computado nas urnas eletrônicas. Não era possível, tecnicamente, pragmaticamente, instalar já desde o início um sistema de comprovante de votos impressos? Com certeza, Beto. Tanto é que nós usamos máquinas de votar aqui no Brasil pela primeira vez, eletrônicas, em 1916. Mas tem um detalhe anterior que é importante que as pessoas compreendam o que acontece. O voto eletrônico no Brasil, na verdade, começou a ser implantado em 1986 e os brasileiros não foram informados do que está sendo. Houve um recadastramento nacional de eleitores em 1986, um ano depois do fim da ditadura militar, e 10 anos depois, através de um empréstimo do Banco Mundial ao Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, foi implantado um sistema 100% informatizado. Informatizado no cadastro de eleitores, informatizado nas sessões de votação e informatizado na sua totalização. E nós já tínhamos tido antes problemas com o computador aqui no Brasil em 1982.
quando os computadores foram introduzidos na eleição brasileira, ainda no tempo da ditadura, e nós tivemos no Rio de Janeiro uma tentativa de fraude de totalização, porque os votos eram em papel, mas a totalização desses votos era feita em computador. E logo de saída, logo no primeiro ano que foi usado o computador em apuração de eleições no Brasil, tivemos uma tentativa de fraude eleitoral para impugnar um candidato à esquerda, que estava se candidatando, é importante que se diga, logo depois, ainda em plena ditadura militar. Foi uma concessão da ditadura, a eleição de governadores aqui no Brasil, são governadores de estado, e logo de saída houve esse problema. Então, com certeza, é importante que se diga também, Beto, que na primeira vez que se usou a urna eletrônica no Brasil, foi 10 anos depois desse recadastramento nacional, que cada eleitor brasileiro deixou de ser uma pessoa física e se tornou um número. O eleitor brasileiro é um número. E o defeito básico da urna eletrônica brasileira, que chamou a atenção de todos os técnicos de informática, desde o primeiro ano que foi usado, em 1996, foi exatamente o fato de o eleitor chegar para votar, o presidente de mesa da sessão eleitoral digita o número do eleitor e, em seguida, esse número é o que habilita a máquina de votar eletrônica a receber o voto desse eleitor. Técnicos da área de informática brasileiros, desde o primeiro momento, olha, tem uma coisa errada com essa máquina. Você não pode identificar o eleitor na própria máquina que vai receber o voto. E foi assim desde o início. E é assim até hoje. Isso é uma característica da máquina de votar que usamos no Brasil desde 1996, que praticamente é a mesma. Ela foi modificada internamente e é uma máquina muito complexa. As forças progressistas do Congresso uma preocupação para aprovar leis que garantissem a segurança e a lisura do voto, e especialmente para que as urnas fossem, por lei, obrigadas a uma impressão de um comprovante em papel, para, inclusive, permitir a materialidade de uma recontagem. Quer dizer, sem o papel, você não tem como fazer a recontagem dos votos. Mas parece que as autoridades eleitorais nunca foram muito de acordo, não foram muito receptivas a essas tentativas de uma legislação mais democrática. Por quê? Olha, aqui no Brasil, infelizmente, o judiciário é contra a impressão do voto. É importante que se diga que o primeiro modelo de urna eletrônica em uso no país, em 1996, imprimiu o voto, apesar do problema de haver a identificação do eleitor e, em seguida, a deposição do voto dentro da máquina eletrônica. E o tribunal garantia que não havia possibilidade de o voto deixar de ser secreto. A garantia era o próprio tribunal que o voto não estava sendo violado. Bom, aí na segunda votação que tivemos com o voto eletrônico aqui no Brasil, que foi em 1998, o tribunal, em vez de aperfeiçoar a máquina, permitindo a recontagem dos votos, que só imprimia, mas ninguém dava muita atenção àquilo, que as pessoas também não estavam acostumadas com o próprio sistema em si. As pessoas não sabiam a importância disso. Quando foi feito o recadastramento nacional de eleitores em 1986, a que me referi na pergunta anterior, as pessoas não tinham noção que 10 anos depois viria a implantação de um sistema eletrônico de votação com empréstimo de US$ 1 bilhão feito pelo Banco Mundial ao Tribunal Superior Eleitoral para informatizar o sistema eleitoral brasileiro em 1996 de cabo a rabo, do cadastro de eleitores à votação e à totalização. Então, e sempre houve uma certa trabalho da própria Justiça Eleitoral contra a impressão do voto eletrônico. Nós tivemos a primeira lei do voto impresso, na verdade, Beto, aqui no Brasil nós tivemos 3 leis aprovadas pelo Congresso, 3, determinando a impressão do voto eletrônico. E todas as 3 foram revogadas por atuação do Tribunal Superior Eleitoral, porque aqui no Brasil, é importante explicar isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele legisla na medida que ele faz as normas para a eleição, o Tribunal Eleitoral, ele faz o papel do executivo também, porque é ele que faz acontecer as eleições, e como, por ser um tribunal, ele julga também quem se julga pecado por esse resultado eleitoral.
E aqui no Brasil, nós não temos recontagem, o sistema que usamos no Brasil, que foi abandonado no resto do mundo. Não existe mais país nenhum do mundo que use máquina de votar com essa característica de não imprimir o voto. Aqui mesmo na América Latina já tem sistemas até mais desenvolvidos que não só imprimem o voto, como também o registram digitalmente, permitindo que o eleitor tenha uma dupla garantia de que o voto dele é o voto dele. Eu gostaria de chamar em papel, as pessoas... É importante observar que essa preocupação das forças progressistas não quer dizer que apenas a esquerda esteja preocupada com a segurança do voto, a segurança e a lisura da vontade do eleitor, porque várias leis foram aprovadas em diferentes momentos políticos do Brasil. Uma lei foi aprovada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, outra lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a última lei aprovada pelo Congresso é de iniciativa do atual presidente da República, quando ele era deputado, Jair Bolsonaro. É o autor da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, essa não é uma preocupação ideológica, é uma preocupação com a segurança do voto, não é assim? Tanto é que você mesmo, tivemos 3 leis já em vigor nesse país, aprovadas pela maioria do Congresso, sancionadas por esses presidentes da República, determinando a impressão do voto. E as 3 leis acabaram caindo de uso por ativismo da Justiça Eleitoral, que deveria zelar pela lisura do processo, zelar pela credibilidade do sistema, e ela é a principal pessoa que é ativista nesse sentido de revogar a função da impressão do voto impresso. É importante que se diga também que em todos os lugares do mundo, máquinas de votar semelhantes às brasileiras, que não imprimem o voto e não permitem a recontagem, já estiveram em uso e caíram em desuso exatamente por não serem seguras. E aqui no Brasil esse sistema continua sendo mantido e é uma preocupação, muito bem dito por você, da direita e da esquerda. Discutível. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui em Latitude Brasil, que está discutindo sobre o sistema de votação eletrônica no Brasil, quando haverá eleições, em 15 de novembro, para as prefeituras de todo o país. Já já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, discutindo hoje o sistema de votação eletrônica no Brasil. Maneschi, nós tivemos, na eleição anterior, um teste que é feito sempre pela autoridade eleitoral, que chama os partidos, para testar o sistema. Em cada eleição isso é realizado. E numa dessas eleições, um professor da Universidade de Brasília, Diego Aranha, ele compareceu e demonstrou que houve um problema, uma falha muito grande no sistema de votação do Supremo Tribunal Eleitoral, que disse que consertou, mas permaneceu sempre essa dúvida. E essa dúvida foi ampliada depois porque o Sindicato Nacional dos Peritos Criminais da Polícia Federal Brasileira, em audiência no Supremo Tribunal Federal, também comprovou que havia detectado
falhas no sistema de votação. A única saída diante dessas situações seria a impressão de um voto impresso para dar garantia ao eleitor, não é assim? Com certeza. O sistema eleitoral brasileiro está em vigor, as urnas, máquinas de votar, desde 96, mas é inseguro intrinsecamente porque é um sistema que depende, totalmente dependente de software. E Diego Aranha, o pessoal os peritos da Polícia Federal, também dessa área de informática, como o professor Jorge Stolf, da Unicamp, o professor Pedro Antônio Dourado de Rezende, da Universidade de Brasília, o professor Del Pique, da Politécnica da USP, e outros que trabalham e também juristas, o Zé Cérvulo também faz parte desse comitê que eu faço parte também, como jornalista. Então, nós acompanhamos há muito tempo esse assunto, e esse assunto está sempre nos dando problema e preocupações. E nesses testes de segurança feitos pelo próprio TSE, teoricamente são testes para ver se é possível gente de fora entrar no sistema e mexer no software que roda dentro da máquina da votação. Diego Aranha, da UNB, com uma equipe, ele, entre outras coisas, descobriu que é possível desembaralhar os votos dentro da máquina e ver quem votou em quem, por conta dessa falha inicial que eu citei, de você digitar o número do eleitor e, em seguida, digitar o voto. Então, eles conseguiram e ganharam essa prova de teste do próprio TSE, do próprio Tribunal Brasileiro, e que depois disse que corrigiu o problema. Só que os técnicos continuam dizendo que enquanto não houver a impressão do voto, enquanto não houver a materialização do voto, é impossível controlar o resultado, é impossível auditar o resultado final das máquinas de votar que nós usamos desde 96. Quanto tempo já tem isso aí? É muito tempo, são 24 anos que nós usamos máquinas de votar eletrônicas 100% inseguras. Agora, o marketing, a propaganda do tribunal é de que são máquinas ótimas. E o brasileiro se acostumou a votar e não questionar criticamente, como o pessoal da área de informática faz, o uso dessas máquinas que não permite. Tem um professor em Brasília, o professor Pedro Rezende, que ele divide as máquinas de votar em 3 gerações. A primeira geração, máquinas desenvolvidas ainda no início da década de 90, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, essas máquinas foram usadas nesse país, todas abandonadas, são as máquinas totalmente dependentes de software. Aí vem a segunda geração de máquinas de votar, que são as que imprimem o voto, materializam o voto do eleitor e permitem que haja a possibilidade de recontagem. Por exemplo, a legislação da Flórida, nos Estados Unidos, depois daquela confusão do Gore e do Bush, na primeira eleição do Bush, lá na Flórida, o que aconteceu ali? Eles aperfeiçoaram a legislação da Flórida que prevê a recontagem, uma recontagem automática quando a diferença entre os dois mais votados é 1%. Foi aperfeiçoada, essa diferença foi de 0,5%, essa recontagem não pode ser mecânica, ela obrigatoriamente tem que ser manual. E aqui no Brasil a gente continua usando essas máquinas. E hoje já existem máquinas de votar de terceira geração. A Argentina usa essas máquinas de terceira geração em algumas províncias. O Equador usou na reeleição do Rafael Caldeira alguns anos atrás. E essa é uma discussão que continua. É importante que se diga que o Paraguai recusou essas máquinas de votar que nós usamos no Brasil, porque pessoas da universidade lá do Paraguai, na área de informática, testaram a máquina de votar do Brasil e viram que era possível manobrar internamente a máquina e produzir resultados que não os corretos. Isso também é importante também frisar que a própria Venezuela tem um sistema moderno e seguro de votação com emissão de um comprovante impresso que dá a garantia ao eleitor de que, em caso de necessidade de recontagem de voto, ela poderá ser feita. E o próprio eleitor é seu próprio fiscal, porque ele clica o botão da urna eletrônica e depois comprova no voto papel se foi correspondente àquilo que é a sua vontade. É o caso da Venezuela. É o que nós queremos no Brasil, a possibilidade de recontar e auditar. A Venezuela já fez recontagem de votos. Nós sabemos que na Venezuela se usa um sistema super seguro, de segunda geração, que imprime o voto
e é auditado, inclusive, pela Fundação Carter, que é uma fundação de referência internacional, controlada presidida pelo ex-presidente Carter dos Estados Unidos, de lisura de processo eleitoral. Isso foi incluso aí na Venezuela pelo Chaves. Foi o Chaves que chamou a Fundação Carter, e vocês usam um sistema que é absolutamente seguro em relação ao brasileiro. Aqui no Brasil, o eleitor escolhe o candidato, aperta o botão e tem que cruzar os dedos e rezar para que não tenha nenhum software dentro da máquina para desviar o voto. Aqui no Brasil, com certeza, é possível eleger gente sem voto e deseleger gente que tenha voto. Aqui o nosso sistema é inseguro. É o caso de muitos políticos altamente populares, como Leonel Brizola, Roberto Requião, Olívio Dutra, que nas últimas eleições não foram eleitos, apesar das pesquisas de boca de urna darem a eles grande votação, grande intenção de voto. É isso que estaria acontecendo? Com certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso. Ou eleição de pessoas, como foi no último caso aqui no Brasil, o governador de Minas Gerais, Zema, é um absoluto desconhecido da população de Minas Gerais. No Rio de Janeiro se elegeu para governador um militar, o Witzel, que ninguém conhecia, e tudo é questionável. O fundamental é o seguinte: nós temos no Brasil um sistema que, por não permitir a impressão dessas máquinas eletrônicas de votar, é igual o caça-níquel. Hoje a gente é uma coisa insegura, infelizmente. Agora, chama atenção o fato que o Brasil tem o sistema mais moderno de informatização bancária, por exemplo, que é um sistema bancário dos mais lucrativos do mundo, altamente informatizado, e essa modernidade de informação não é transportada para a segurança do voto do eleitor, do sistema eleitoral, que permanece ainda com urnas muito antigas. É um descompasso que merece uma explicação política, né? E tem uma explicação histórica, Beto. O Brasil, a República foi proclamada no Brasil em 1889. E a principal característica da República Velha brasileira era exatamente a fraude eleitoral. Nós tínhamos eleição, elegíamos presidente com um sistema de votação absolutamente inseguro, absolutamente incorreto. E tem na literatura, livros clássicos, Coronelismo, Inchada e Rota, explicando como é que funcionava isso na República Velha. Nós tivemos uma verdadeira revolução em 30 aqui no Brasil, quando se criou a Justiça Eleitoral, que hoje no Brasil controla o nosso sistema eleitoral e foi criada exatamente para acabar com o que acontecia na República. E se usou um sistema de eleição no Brasil durante muitos anos sem nenhum problema. Efetivamente, o sistema eleitoral, a Justiça Eleitoral brasileira foi criada em 1932 e até 1982, 50 anos depois, é que nós tivemos o caso Proposult, no Rio de Janeiro, que foi essa tentativa que eu tenho já de fraude da totalização dos votos em papel. Quer dizer, durou 50 anos. Depois de 82, aí veio em 83 esse eletrônico de votação, quando cada eleitor se tornou um número, em 96 vieram as máquinas de votar, e votamos de forma segura desde então, porque nós temos no Brasil uma eleição onde a gente não tem a segurança que a verdade eleitoral, a vontade dos eleitores, a vontade dos cidadãos, seja efetivamente respeitado no momento da votação e apuração desses votos. O curioso é que uma das legislações que foi aprovada implicava na instalação do impressor de voto em papel em apenas 25 mil urnas, quando no Brasil são 450 mil urnas. Ora, se é possível instalar em 25 mil urnas, também seria possível instalar em 450 mil urnas, sobretudo num país com tantos recursos, com tanto avanço tecnológico, não é assim? Exatamente. E essa foi a última lei do voto, foi a terceira lei que teve em vigor da impressão do voto eletrônico. E a lei do Bolsonaro, a lei de autoria do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E o que aconteceu com essa lei? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, Gilmar Mendes, monocraticamente decidiu que apenas 25 mil das 450 mil urnas que são usadas regularmente nas eleições nacionais do Brasil imprimiriam voto, e depois a Procuradora-Geral da República, chefe do Ministério Público Federal,
Raquel Dodge, ela pessoalmente também, monocraticamente, decidiu de urna alguma imprimir o voto, porque o sistema é seguro. E pior de tudo, Beto, mês passado, aqui no Brasil, aprovou-se uma nova lei onde o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, declarou inconstitucional a impressão do voto no Brasil. É uma solução técnica, a questão da impressão do voto é uma questão técnica necessária. É o país do mundo. Todos os países do mundo imprimem um voto para permitir a recontagem, para ter um sistema seguro de eleição. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu, eles lá, entre eles, os juízes, aquele grupo pequeno de juízes, decidiu que voto impresso é uma coisa inconstitucional. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem sentido uma decisão dessa. E pior, nessa eleição que nós vamos ter no dia 15 de novembro, próximo agora, o tribunal quer, em experiência aqui no Brasil, o voto pela internet. Todos os técnicos de eletrônica, de informática do mundo inteiro afirmam uma coisa: não existe possibilidade de se fazer voto secreto pela internet. Isso é impossível. É impossível se fazer voto secreto pela internet. E por que vai se testar um sistema desse absurdo no Brasil? Muito bem, Maneschi. Mas o pior de tudo, Beto, quero te agradecer muito a presença de Oswaldo Maneschi aqui em Latitude Brasil. Ele que é integrante do Comitê Multidisciplinar Independente de especialistas que analisam, acompanham a questão da segurança do voto no Brasil e apresentam soluções, propostas para aperfeiçoamento legislativo e técnico, para que o eleitor tenha realmente a sua vontade sagrada respeitada. Obrigado, Oswaldo Maneschi. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Latitude Brasil. Tchau.